Convido os irmãos que abram suas Bíblias na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 15. Primeira carta de João. Lembrando os irmãos que nós estamos fazendo exposições aqui no Evangelho, na primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor: Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Que Deus os abençoe. Recapitulando com os irmãos, João, ao escrever essa carta, o objetivo de João era alertar as igrejas sobre os falsos mestres. Havia nesse momento aqui uma certa, vamos dizer assim, um germe, uma semente do que nós conhecemos hoje como gnosticismo, que ensinava que você pode ter um conhecimento salvador, mas esse conhecimento ele está destinado apenas a algumas pessoas especiais, e quando você atinge esse nível de conhecimento, você então pode alcançar a luz, alcançar Deus. Esse pensamento também, eles negavam a encarnação de Cristo, porque eles diziam que o Espírito é bom e a matéria é má. E então eles negavam a possibilidade de que Deus havia se encarnado e estado entre nós. E os irmãos sabem que isso é muito grave. Se de fato isso aconteceu, tudo que nós estamos fazendo aqui é vão. Então João, entendendo essa visão, esse pensamento, ele então alerta a igreja. Por isso que ele faz o teste doutrinário. Ele diz que o que ele viu, o que ele contemplou, o que ele tocou, e aquilo que ele estava anunciando, que era Cristo Jesus. Então ele está falando da encarnação de Cristo. Ele fala da sua eternidade, porque ele diz que aquele que é desde o princípio, ele está se referindo à eternidade de Cristo, e ao mesmo tempo ele diz aquele que era eterno, ele se encarnou, ele se fez um de nós, ele habitou entre nós, então nós temos o teste doutrinário aqui. E toda a igreja verdadeira, ela tem que passar pelo teste doutrinário. A igreja verdadeira conhece Cristo, ela entende que Cristo é 100% Deus e 100% homem, e a igreja compreende as implicações dessas verdades na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. João também vai falar que Deus é luz, e ele está fazendo o teste moral, porque ele quer dizer, se você de fato é crente, você precisa ter uma característica de alguém que vive de acordo com os filhos de Deus. Ou seja, o seu comportamento não é um comportamento mundano. Você não é um liberal no sentido de que você pode viver à vontade, se Cristo morreu pelos meus pecados, então eu vou praticar o pecado porque eu estou salvo já. Então João diz não, Deus é luz. E quando ele diz isso, ele está dizendo que Deus é santo, Deus é puro, e todos aqueles que servem a Deus, que são filhos de Deus, eles também vão ter uma vida moral elevada, eles vão ser imitadores de Cristo Jesus. E João também fala de um teste importante, que nós falamos do amor ao próximo, do amor ao irmão. Então, João ensina ali, aquele que conhece Cristo, aquele que conhece o Pai, ele ama o seu irmão. Ele está preocupado com as necessidades do seu irmão, ele vai socorrer os seus irmãos, porque os falsos mestres diziam o seguinte: já que a matéria é má, já que o corpo não tem significância alguma, então você não tem que se preocupar com as coisas materiais. Você tem que se preocupar com as coisas espirituais. E nesse sentido, então, se tivesse o irmão passando por alguma dificuldade, não adianta você ajudar ele, porque o problema aí a matéria é má. E João diz, não, se nós conhecemos Cristo, se nós conhecemos o Pai, se nós entendemos que o Pai é luz, e nós estamos em comunhão com a luz, então ele vai dizer, nós também amamos os irmãos.
E nós estamos preocupados com as suas necessidades físicas, sim. Porque Deus nos fez um ser que tem uma essência espiritual e física. E isso, amados irmãos, significa que nós somos uma unidade por causa dessas duas características nossas. Ou seja, não existe um ser humano que não tenha um espírito. E não existe um ser humano que não tenha um corpo. Então, as duas coisas nos tornam um. Então, João diz, não, tanto o espírito quanto o corpo são importantes. E nós temos que cuidar dos dois. Então, os hereges estavam ensinando isso. E João agora vai dizer que esses hereges, eles têm um comportamento que Deus odeia. E eu quero sempre lembrar os irmãos, eu estou usando a palavra odiar aqui, e eu quero que os irmãos compreendam que quando nós nos referimos a Deus, o ódio de Deus não é igual ao ódio humano. Ou a ira de Deus não é igual à ira humana. É uma ira santa, é uma ira pura, é uma ira que ela é justa, e quando ela cobra aquilo que foi feito contra ele, Deus faz isso com justiça. Com justiça. E ele vai mostrar então alguns comportamentos que o mundo tem, e ele diz, e vocês como crentes não podem viver assim. Vocês têm que extirpar isso da vida de vocês. Então a primeira coisa que ele diz aí, está no verso de número 15, ele fala assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. A palavra mundo que o apóstolo Paulo usa aqui, melhor, João usa, ele também usa no seu evangelho muitas vezes, né? Ela é uma ideia de cosmos. Mas o que João está falando aqui não é sobre a criação. Deus criou todas as coisas. E nós devemos amar a criação que Deus trouxe à existência. Nós temos que amar, sim, os pássaros, os animais, as plantas, cuidar dessas coisas, administrar para Deus, porque um dia nós vamos devolver para Deus. Quando Adão foi criado, tanto ele quanto Eva, Deus mandou com que ele dominasse sobre todas as coisas. E então não é um mundo no sentido de criação. Também a palavra mundo aqui não quer dizer que nós não temos que amar pessoas, ainda que elas não sejam crentes. Também não é essa a ideia que João está passando. Mas a ideia de mundo que João está passando aqui é esse mundo, ou aquilo que foi corrompido pelo pecado. Corrompido pelo pecado. Lembremos os irmãos que a humanidade sem Cristo Jesus, ela está corrompida. E tudo que ela faz, por pensamentos, por palavras e por obras, eles fazem contra Deus, ao contrário à vontade de Deus. Entenda isso, amados irmãos, porque isso é muito importante. Uma pessoa não crente, ela tem uma atitude contra Deus, o coração dela está contra Deus. A vontade dela, os desejos dela, o pensamento dela, os planos que ela tem, tudo está contra Deus. Então, a ideia aqui que João passa de mundo, ou seja, seria essa humanidade que está lutando contra o Criador, indo contra o Criador. Então, João diz, não ameis o mundo. E ele vai dizer mais ainda, nem as coisas que há no mundo. Ou seja, não amem o comportamento corrupto, não amem o comportamento que é contra Deus, não amem aquilo que não glorifique a Deus. E é isso que João está dizendo. Então, João diz, esse é o comportamento que Deus então se irrita. Esse é o comportamento que traz a ira de Deus sobre a terra. Esse é o comportamento que traz a ira de Deus sobre toda a humanidade. Isso quer dizer, meus amados irmãos, que nós não estamos comprometidos com o tipo de vida ou de comportamento que um ímpio tem. Nós não devemos nos alegrar com o comportamento deles, com a maneira que ele fala, com a maneira que ele trata as coisas, com a maneira que ele vive, ou com a moda. Nós temos que olhar e ver como Cristo é e imitar a Cristo Jesus. Então, o linguajar mundano, o pensamento mundano que é contra Deus, João diz, não amem essas coisas. Não desejem ser iguais a eles. Não tenham, ou melhor, não desejem ter um comportamento semelhante a eles. Porque isso traz a ira de Deus sobre a terra. Então ele diz, não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. Não é o planeta Terra, não é a criação, mas é o comportamento contrário à vontade de Deus. Então João diz, isso vocês devem odiar. Isso vocês devem detestar. Isso vocês devem reprovar. Isso vocês devem afastar de vocês, porque isso traz a ira de Deus. Olhe para os linguajares. Eu me lembro que havia uma época em que
e sempre é importante destacar isso aqui é até um elogio às mulheres. Quando uma mulher começa a ter um comportamento imoral, isso significa que a sociedade chegou no seu ponto máximo. Porque normalmente as mulheres são as últimas a ter um comportamento corrupto. Começa com os homens. Mas quando uma sociedade mulheres começam a ter comportamento, linguajar, atitudes mundanas, imorais, isso quer dizer que o nível de imoralidade naquele lugar já é grande. Então, nós não temos compromisso com palavreados chulos, palavreados de baixo calão, comportamentos inadequados. Então, João diz, não amem essas coisas. Não queiram andar de acordo com a moda. Não queiram andar de acordo com as ondas, com os movimentos que o mundo aí apresentam. Então, ele diz, isso traz a ira de Deus. Deus não ama isso. Deus não quer isso. E é por isso, então, irmãos, que a sociedade enfrenta muitas dificuldades por causa do comportamento mundano. Então, nós não devemos nos alegrar com isso. Piadas de baixo calão, piadas com segunda intenção, tudo isso deve ser afastado da vida do crente. Aqueles memes que muitas vezes são mandados pelos celulares, que muitas vezes tiram o nosso tempo ali com palavras e comportamentos de duplo sentido, isso deve ser tirado do nosso calendário, porque isso traz a ira de Deus. Ah, pastor, mas o senhor não está sendo radical? Queira isso fosse as minhas palavras. Mas temos um Deus que é santo. Santo, santo, santo. Um Deus que se ira com o pecado, seja grande ou pequeno. Há pessoas que estão no inferno porque cometendo pecados grandes e pecados pequenos. E todo pecado cometido contra Deus merece juízo e justiça da parte dele. Não pense, os irmãos, que aquilo que Cristo suportou em si mesmo foi algo agradável para ele mesmo. Ele suportou toda a ira de Deus por causa de nós, dos nossos pecados. Então, Cristo deveria sim ser o nosso ponto de alegria, mas também um ponto de atenção, porque o Pai puniu o Filho em nosso lugar. Então, João diz, não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Então diz, o comportamento mundano deve ser afastado de nós. E parece-nos que os falsos mestres, eles diziam assim, não tem problema você pecar. Deus não liga para isso. Um pecadinho só não faz problema. Deus não vai ligar para isso. Você acha que Deus vai ficar preocupado com detalhes? Bom, se Deus não está preocupado com detalhes, por que Ele criou os vírus, as bactérias, as coisas que nós não vemos, coisas minúsculas? Ele não está preocupado com detalhes? Como assim? Se diz que o fio de cabelo só cai ou melhor, ele conhece todos os fios de cabelo. E os pardais caem por permissão dele. Como que ele não está preocupado com detalhes? Sim, Deus está preocupado com detalhes. E temos que estar atento a isso. Então, João diz, não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque os falsos mestres vão dizer, pode pecar, pode falar palavrão, abra o seu coração. Alguns psicólogos que você vai lá para consultar com ele diz, não, você tem que falar o que está no seu coração. Quando você extravasar, aí você vai se sentir bem. A Bíblia diz não. Não é assim não que funciona. A Bíblia nos diz que nós devemos levar tudo a Deus, lançando sobre Ele, sobre Deus, toda a nossa ansiedade. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes as vossas orações e súplicas sejam conhecidas diante de Deus. E somente a paz de Deus, que excede todo entendimento, é que pode guardar a mente e o coração. Então, observe que o verdadeiro profeta, ele te conduz a Deus. Mas o falso profeta diz, não, viva à vontade, você está livre para viver. Não está não. Existe um Deus. E um dia nós estaremos diante dele. E um dia nós teremos que prestar contas a Deus. E aquele dia você vai descobrir que alguém te enganou, ou alguém te disse a verdade. Então João diz, não ame o mundo e nem as coisas que há no mundo. Ele diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui nós temos que entender de duas maneiras. Primeiramente, se você tem amor pelo mundo, isso quer dizer que você não ama Deus. Mas não é só isso. Se você não ama Deus, é porque você não é amado dele. Paulo diz, ele nos amou primeiro. Então, naturalmente, nós amamos também a Deus. Então, João diz, olha, se você ama o mundo,
E se você se apega ao mundo, é um sinal perigoso, porque você não ama a Deus. E você pode também estar dentro daquela lista de não ser amado por Ele. Não ser amado por Ele. Então João diz que os falsos mestres enganam, mas ele está aqui, ele como pastor, e ele como profeta do amor, ou apóstolo, que foi conhecido como apóstolo do amor, e com muito amor, ele está então dizendo para a igreja, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ou seja, meu amado irmão e minha amada irmã, e você que me ouve, se você tem prazer nas coisas do mundo, no comportamento mundano, nas piadas mundanas, nesse modelo mundano, que destrói a imagem e semelhança de Deus em nós, isso é um sinal muito grave, de que você não está no amor de Deus, de que você não ama a Deus, de que você não deseja a Deus, e é um sinal que também você pode ser que não seja amado por Deus como um filho, como uma filha. Então, João diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então ele vai dar algumas características do comportamento mundano. Ele diz assim, porque tudo que há no mundo, e tudo que há no mundo aqui, repito, não é o planeta Terra, não é a criação, é o comportamento contrário a Deus. Ele diz, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, nós estamos vivendo no mundo, meus amados irmãos, que a sexualidade ela é exposta à vista. Antigamente havia um comportamento, tanto de mulheres crentes e não crentes, de ter uma vestimenta, um comportamento. Hoje é aberto isso. João está dizendo o seguinte, que porque o que há no mundo, ele vai dizer aí, a concupiscência da carne, o que é isso? São os desejos imorais, os desejos impuros, a malícia, a cobiça, o desejar a mulher do outro, ou cobiçar aquilo que não é dele. Então, João diz que esse é o comportamento mundano. E assim mesmo que era o nosso linguajar antes de sermos crentes. A vida de alguém bem-sucedido se você fuma, bebe, se você diverte, isso é vida. É assim que nós éramos ensinados antes. E João diz que isso são os desejos carnais, da nossa natureza corrupta, que está no nosso coração, que nos inclina a desejar aquilo que é proibido. Então João diz, isso é o comportamento mundano. Olhe para o mundo. Olhe para o comportamento, olhe para as novelas, não assista novelas, mas perceba o que eles estão ensinando ali. É dinheiro, é fama, é sexo, é homem traindo mulher, mulher traindo homem, um série de comportamentos reprovável diante de Deus. E por isso que nós não devemos aprovar isso. Por isso não devemos assistir essas coisas, fugirmos dessas coisas. Porque isso desagrada a Deus. Então, concupiscência da carne são desejos malignos que brotam no coração humano e conduz esses homens e mulheres a praticar aquilo que desagrada a Deus. Que desagrada a Deus. Houve um homem lá no Antigo Testamento que fez isso. A exemplo de Davi. Davi permitiu que seu coração fizesse isso. Ele olhou para Betseba e desejou Batseba. Concupiscência da carne. Desejo maligno que desagrada a Deus. Então, João diz, é assim que o mundo vive sem Deus. E esse é o comportamento dele. Mas ainda ele diz, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Um outro exemplo disso aqui, amados irmãos, de concupiscência dos olhos, nós tivemos no Jardim do Éden. Quando Eva viu o fruto, é dito que ela então desejou aquele fruto. E então ela tomou o fruto e comeu. Concupiscência dos olhos. Temos um outro exemplo, como Nabucodonosor. Ele olha para a Babilônia e diz, eis a Babilônia que eu criei. O coração dele estava assim. Nós temos o caso de Acã no Antigo Testamento, lá em Josué. Fala que ele viu a capa e aquela armadura de prata e ele desejou aquilo. Concupiscências dos olhos.
Então, o que João está dizendo, olha, o mundo vive assim. Eles querem mais, eles não estão contentes com o que têm. Eles sempre querem mais, buscam mais, olham para as coisas e desejam tudo que os outros têm. Olha que casa bonita se fosse minha, olha que carro bonito se fosse meu. E não é proibido você ter essas coisas, o problema é você viver para essas coisas, trabalhar para essas coisas, dormir e levantar para essas coisas. Então João chama isso de concupiscência dos olhos e soberba da vida, arrogância, prepotência, a semelhança de Nabucodonosor. Eu criei, eu edifiquei essa Babilônia. Também Davi caiu nesse erro, como crente. Foi quando ele fez o censo de Israel, sem autorização de Deus. E ele foi avisado, olha, mas Deus não mandou fazer isso. No entanto, ele mandou contar os homens de Israel. Arrogância? Pagou um preço alto por causa disso. Arrogância. Então, João diz, assim vive o mundo. E nós, como crentes, não podemos permitir isso na nossa vida, no nosso comportamento. Então ele diz, nem as concupiscências da carne e nem as concupiscências dos olhos e soberba da vida. E por que isso, ele diz? Porque não procede do Pai. Em Filipenses capítulo 2, Paulo vai dizer que é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Tem vezes, irmãos, que isso é difícil até de convencer algumas pessoas, né? Mas tem vezes que pessoas desejam fazer o mal e revestem esse mal de bem, e aí falam assim, mas eu estou sentindo que eu tenho que fazer isso. Eu estou sentindo que eu tenho que... Mas se Deus não quisesse, por que Ele não me proibiu de fazer? Olha, irmãos, porque está revelado que é para você não fazer. Deus não é um papagaio. Quando Ele deu a lei, Ele já disse, olha, não quero que você faça isso, mas eu quero que você faça isso. Então, o texto diz que... ele diz que isso não procede de Deus. Nenhum desejo maligno, nem a cobiça, arrogância, isso não vem de Deus. Pelo contrário, o que a Bíblia nos ensina que vem de Deus e que isso também pode ser manifesto na vida do crente, o que vem de Deus é o que está aqui em Gálatas, a partir do verso de número 22 do capítulo 5, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é do Espírito Santo. Agora, soberba da carne ou da vida, concupiscência dos olhos e concupiscência da carne, isso não vem de Deus. Vem do diabo, é o desejo do nosso coração maligno. Então João diz, não vivam assim, porque assim vivem os homens lá fora. Eu creio que irmãos aqui já trabalharam em empresas. Sempre tem alguém tentando puxar o tapete do outro, desejando o cargo do outro. E principalmente se esse cargo é um cargo de destaque. Se fosse eu ali, se eu estivesse ali, eu faria. E aí assim por diante. Soberba, arrogância, concupiscência, isso não vem da parte de Deus. Mas ele diz, mas procede do mundo. Mundo aqui seria essa natureza corrompida que agora está no coração do ser humano e que conduz o ser humano a fazer tudo contrário a Deus. João diz, isso procede do mundo e não procede de Deus. Então, entenda isso. Se você um dia cobiçar alguma coisa, não foi Deus quem te inclinou a fazer isso. Deus não inclina ninguém a pecar. Tiago fala isso. Que toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Senhor das luzes. Ou seja, quando Deus nos inclina, Ele nos inclina a fazer o bem, a desejar o bem, a praticar o bem. É isso que Deus faz em nós. Mas se um dia você cobiçar alguma coisa, se um dia você tiver um comportamento imoral, se um dia você se colocar como o melhor sobre todos, não foi Deus quem fez isso. O mundo influenciou o seu coração. O mundo te levou a fazer isso, mas não Deus. Porque isso procede de uma natureza corrupta e não de uma natureza pura. E ele diz, isso procede do mundo. E eu creio que o verso 17, ele faz duas perguntas. É claro que eu estou aqui só parafraseando isso, né, ou ilustrando isso.
É como se perguntasse assim, o que você prefere? Ter uma vida curta ou ter uma vida longa? Aí ele vai dizer, se você quer ter uma vida curta, ele diz assim, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. A palavra passa aqui pode ser interpretada também como passando. Passando. Ou seja, o que o texto está ensinando? Este mundo está indo para o final. Este mundo está acabando. Este mundo está caminhando para a destruição. Esse mundo vai chegar ao fim. E todos aqueles que têm um comportamento mundano chegarão ao fim igual a este mundo. Igual a este mundo. Aí pergunto para você, você quer ter uma vida curta? Então, segue o mundo. Pratique as coisas do mundo. Deseje as coisas do mundo. E você vai estar no mesmo lugar aonde esse comportamento aqui estará naquele último dia. Mas ele diz, quer ter uma vida longa? Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Quem viverá eternamente? Quem desfrutará eternamente da presença de Deus? Quem há de fato viver eternamente junto a Deus, caminhando com Deus por toda a eternidade? E aí João diz, aquele que faz a vontade de Deus. E esses que fazem a vontade de Deus, somente estes permanecerão eternamente. A mentira pode trazer algum momento de prazer. O pecado pode trazer algum momento de prazer, mas vai levar para a morte. Quando Eva comeu do fruto, ela sentiu o sabor do fruto. Ela sentiu a doçura do fruto. Também Adão sentiu. Mas quando ouviram a voz de Deus, eles entenderam o que era a morte. Correram, fugiram da presença de Deus. Um momento de prazer e uma eternidade na condenação. Mas aquele que faz a vontade de Deus, o texto diz, esse permanece para sempre ou eternamente. A igreja foi chamada por Cristo, comprada por Cristo, restaurada por Cristo para viver eternamente. E nós vivemos eternamente pelo poder da palavra de Deus. E ele diz, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Termino, irmãos, fazendo algumas aplicações. O falso profeta não vai falar dos seus erros. Ele não vai reprovar os seus comportamentos, o seu comportamento, por uma simples razão. Porque ele quer falar ao seu ouvido. Ele quer dizer exatamente aquilo que você quer ouvir, que você deseja ouvir. Mas o falso mestre, assim como aqueles que ouvem o falso mestre, hão de ser condenados. Hão de pagar um preço alto, porque isso é zombar de Deus. Isso é insultar a Deus. É dizer que Deus está aprovando pecado. Pecado de glutonaria, pecado de embriaguez, pecado de pornografia, pecado de versos, de um linguajar reprovável. Deus não reprova isso. E isso traz a ira de Deus, isso é chamado de idolatria diante de Deus. Mas o falso mestre dirá, não, faça isso. Você tem que ser livre, você tem que abrir o seu coração, você tem que explodir mesmo, daí você sente a vontade. Faça isso. Não estou incentivando vocês a fazerem isso. Mas isso vai ter consequências sérias. A ira de Deus. De Deus ninguém se zomba. Conforme nos diz, Deus é bondade, mas é um fogo consumidor. Mas lembre de uma outra coisa. O verdadeiro mestre, o verdadeiro profeta, ele vai amar você. Ele vai, sim, tratar você com cuidado, com amor, conforme Deus nos ensina. Mas o verdadeiro profeta é aquele que diz a verdade. É aquele que diz, olha, você está errado e você precisa mudar. Você precisa se arrepender. Como Pedro fez. Irmãos, que faremos? Arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. É assim que o profeta diz, assim diz o Senhor. Então, o verdadeiro profeta é aquele sim que com amor, é aquele sim que com sabedoria, é aquele sim que está preocupado com a sua alma, ele dirá a verdade. E vai dizer, abandone o pecado e siga a Deus. Porque quem faz isso, vive eternamente.
João é o apóstolo do amor, embora eu acho que todos eles amaram e foram apóstolos do amor, mas vamos dizer que João se destaca um pouco aqui, e ele diz, olha, a vontade de Deus é essa. Siga a vontade dele, e você viverá eternamente. O falso profeta fala coisas que nós gostamos. O verdadeiro profeta fala coisas que nós precisamos ouvir. A verdade. A verdade. Uma outra coisa, irmãos, não copie o mundo. Não queiram viver na moda. Não queiram viver na moda. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com o linguajar. Cuidado com as ideologias. Entendam isso, porque o que Deus quer é exatamente aquilo que Ele quer. Que nós cumpramos a vontade dEle. Não viva de acordo com o mundo, mas cumpra a vontade de Deus. Senhor, qual é a sua vontade? Qual é o seu desejo? Vai para as Escrituras. Entenda as Escrituras. Viva as Escrituras. Porque essa é a vontade de Deus. E por fim, irmãos, sejamos homens e mulheres que tenhamos misericórdia de quem está no mundo. Oremos para que Deus nos use como instrumentos para tirar pessoas que estão debaixo da ira dele, debaixo da condenação. Oremos por conversões, por mudanças de vida. Oremos para que o Evangelho seja propagado, para que convença os pecadores de que somente em Cristo há salvação, de que somente em Cristo há libertação, de que somente em Cristo há aceitação diante de Deus. Oremos e trabalhemos para isso. Empenhemos a nossa força, o nosso coração para resgatar pessoas que estão no mundo e que estão debaixo da ira de Deus. Um dia eu estive lá, um dia eu compreendi isso. E não é bom estar lá. Por mais atrativos que são oferecidos, não é bom estar lá, daquele lado. Porque é escravidão, é mentira, é falsidade, é morte. Um mundo que tem pessoas que falam, compram, vendem, discutem, mas estão mortos em seus delitos e pecados. O mundo sem Deus cheira morte. A igreja deve pregar o Evangelho, ensinar o Evangelho, proclamar o Evangelho, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir por meio da pregação de Cristo Jesus. Então, como crentes, devemos nos empenhar na pregação do Evangelho bíblico, puro e verdadeiro, que vem de Deus e que salva almas. Que Deus, assim, irmãos, nos use, nos ajude e não permita que nós sejamos enredados pelo mundo. Amém.